Agora nós estaremos estudando sobre cano. O que é cano? Cano é uma palavra grega que vem de cana, de régua. No hebraico é kaned, que significa vara de medir. Então, a Bíblia ela tem um cano, uma medida que é 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, e pronto, esse é o cano, é a medida. Qual a importância dessa medida, então, para o homem, para nós, para todos os tempos? A importância está que ela é uma régua de controle que permite entender como foram criadas todas as coisas, como se processou a promessa, como veio Jesus, como Jesus morreu, ressuscitou para a nossa justificação, como será o arrebatamento, como será o céu de glória, está ali numa medida exata. Debates sobre a aceitação. Nós temos aí então o que significa o cano do Antigo Testamento, a aceitação do cano do Antigo Testamento, o cano judaico e o fechamento do cano do Antigo Testamento. Então nós temos aí a data do o cano judaico, né? O cano judaico. Nós temos no cano judaico 3 divisões: a Torá, que é o Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós temos o Nevim, que são ali entre os livros históricos e outros mais, e nós temos os Ketuvim. Fechando, são 24 livros, os livros do cânon judaico, que equivale aos nossos 39 livros do Antigo Testamento, né? Sobre a data do fechamento do cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento, ele teve a sua data fechada, esses 39 livros que nós temos na nossa Bíblia do Antigo Testamento, eles tiveram uma tradução feita pelos 70, chamada aquela tradução da Septuaginta, 285 anos antes de Cristo. Então foi ali que se estabeleceu os 39 livros, até ali era trabalhado os 24 do cânon hebraico. Agora são 39 no cânon a partir do ano 285 com a tradução dos 70. Esses 39 livros teve o seu cânon fechado para que ninguém alterasse nada mais no ano 90 a 118 depois de Cristo, no concílio de Jâmia, uma cidade israelita hoje de 32 mil habitantes. O cânon do Novo Testamento agora. O cânon do Novo Testamento, a necessidade do cânon do Novo Testamento, critérios para reconhecer o cânon, impasses enfrentados para a formação do cânon e os benefícios da aprovação do cânon. Então, o cânon do Novo Testamento, ele tem 27 livros e 4 divisões, assim como tem 4 divisões no Antigo Testamento. São evangelhos, livro histórico, que é o livro de Atos, as epístolas, que são 21, 13 paulinas e 8 gerais, e um livro profético, que é o Apocalipse. A necessidade desse cânon, por que houve a necessidade então de estabelecer também um cânon para o Novo Testamento, uma medida para o Novo Testamento? Porque começou a surgir heresias. Além da necessidade de pregar o evangelho da graça trazido por Jesus, que a lei serviu de tutor, de aio até Jesus, como diz Paulo, agora Jesus disse assim, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. Agora o evangelho começa a ser pregado, o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo morando em nós, o evangelho da salvação, o evangelho dos milagres do Novo Testamento, o evangelho da presença do Espírito Santo na igreja. Então precisa agora escrever aí algo sobre o evangelho de Jesus Cristo, e o estupim para tudo isso foi quando surgiram grandes heresias querendo incluir na igreja. Então, eles resolveram fechar, e Deus usou esses homens de uma forma extraordinária, que eles então fizeram o cânon do Novo Testamento também. Critérios para reconhecer esse cânon. Quais eram os critérios? 3 critérios principais. A apostolicidade, eles falaram, tem que ser um livro dos apóstolos, ou de alguém que conviveu com os apóstolos, tem que ser escritos destes. Tem que ter inspiração, ou seja, um livro que tenha confirmação que transformou e transforma vidas. E tem que ser um livro que passe no crivo da universalidade, ou seja, que as igrejas estejam usando, que já tenha sido usado na igreja e que esteja sendo reconhecido pela igreja também. Então, utilizando esses 3 recursos, eles então
confirmaram. Mas houve alguns impasses. Por que impasses para a formação do cânon do Novo Testamento? Porque, por exemplo, Clemente de Roma, embora um bom cristão, ele, ao tratar da Bíblia, ele chama ela de escritos, mas escritos também... Outros livros que não são inspirados também eram escritos, então haveria confusão para o novo convertido e isso dava uma complicação. Outro problema, por exemplo, Papias de Herápolis, no ano 60 a 130, que foi a vida dele, ele afirmava que precisava de livros que fossem escritos por autores, homens que viveram com Jesus, e aí ele buscava a tradição viva, e isso também trazia algumas dificuldades em algumas situações, então isso foi preocupando os pais da igreja. Outra situação, por exemplo, Marcião de Sinop, ele disse, olha, o Antigo Testamento não serve para nada, está anulado, está cancelado, ele não deve ser usado. Um grande herético este homem, e aí, para se defender dessas heresias, então os servos de Deus, os pais da igreja se reuniram, e agora buscaram então, canonizar os livros do Novo Testamento, e no concílio então de Cartago, em 397 depois de Cristo, conseguiu-se por fim fechar os 27 livros do Novo Testamento como são hoje, e louvado seja o nome do Senhor de uma forma plena e perfeita, e agora trazendo paz e tranquilidade. Vem aí benefícios da aprovação do cânon. Benefícios são essa paz e tranquilidade, agora esta segurança, essa vitória que se tem por saber que nada de herético agora vai entrar ali nos escritos, porque o cânon foi fechado e ninguém tem autoridade para pôr mais nada lá dentro. Hoje a Bíblia está em mais de 2.377 línguas, sendo traduzidas partes e traduções de textos e manuscritos, e de uma forma maravilhosa, completa, perfeita, porque foi fechado esse cânon de 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Os livros apócrifos, um entendimento aqui sobre os apócrifos. O que são os livros apócrifos? Apócrifo significa oculto, espúrios, né? Aí está, o que são os livros e acréscimos apócrifos da Bíblia Católica, outros apócrifos, valor dos apócrifos, motivação e não aceitação dos apócrifos no cânon. Então, os apócrifos representam os livros que não foram inspirados por Deus, e são muitos, e eles têm boas histórias éticas, mas não são suficientes para atender às exigências que a inspiração divina, a perfeição divina, para que se denomine livros de autoria divina. Não, eles não receberam essa alcunha, porquanto eles tinham suas falhas. Livros e acréscimos apócrifos na Bíblia Católica. São 7 livros que tem a mais na Bíblia Católica, e esses são lá no Antigo Testamento, que quando em Jâmia foi fechado o cânon do Novo Testamento, esses 7 livros já ficaram fora. E os acréscimos também, são 4 acréscimos. Acréscimos de Daniel capítulo 3, 24 a 90, o Cântico dos Três Santos Filhos, Daniel capítulo 13, História de Susana, e Daniel capítulo 14, Bel e o Dragão, além de termos em Esther capítulo 10, versículo 4 a 16 e 4 também, textos de livros apócrifos que não estão no nosso cânon. Então, são acréscimos, mas que nos 39 livros e nos 24 também, que são os mesmos 24 do cânon hebraico, não tinha esses livros. Era um livro de boas histórias, mas eles não podem estar no cânon sagrado. Outros apócrifos. A lista de outros apócrifos ultrapassa muito a 100. Nós vamos ver alguns aqui. Proto-evangelho de Tiago, evangelho da infância de Tomé, evangelho de Pedro, evangelho de Nicodemos, evangelho dos Nazarenos, evangelho dos Ebionitas, Atos de Pedro e Paulo, Atos de Pedro, André, martírio de Mateus, eslavo de Pedro, Atos de Pedro. Tantos livros aqui que na verdade são livros que às vezes têm história boa, mas que são apócrifos e que não puderam ser inclusos no cânon dos 27 livros sagrados. Qual o valor desses apócrifos? Os apócrifos têm valor como qualquer outro livro de história.
São histórias às vezes bonitas, algumas reais, histórias éticas, ensinamento éticos, muitos deles, mas há falhas, há erros nesses livros. E há confirmações geográficas, eles ajudam nessa parte. Entretanto, eu aconselho, você que ainda não leu aí umas inúmeras vezes a Bíblia, leia ela pelo menos umas 10 vezes e depois você comece a ler os livros apócrifos para que você não confunda a sua cabeça, como muitos infelizes estão sendo confundidos ultimamente, porque ao invés de ler a palavra de Deus, estão dando prioridade à palavra dos homens. Se precisar, nunca leia a palavra dos homens, se não pode ler totalmente a palavra de Deus. Agora, se você pode ler e entender a palavra de Deus, em segundo plano, a palavra dos homens, com muita cautela, pode lhe servir. E por último, então, nós temos motivo da não aceitação desses apócrifos. Por que não aceitar esses apócrifos? É exatamente porque eles não têm essa estrutura divina, eles têm erros, têm falhas, têm heresias neles. E por que eles foram escritos? Problemas como, por exemplo, o nascimento de Jesus. Os 4 evangelhos que nós temos, eles não contam sobre a vida de Jesus. Então, alguns atrevidos resolveram contar a vida de Jesus e colocar no livro, pensando que isso entraria no cânon. Não entrou de maneira nenhuma. Jesus não tinha interesse que a sua história até os 30 anos fosse detalhada. Se fosse necessário, ele teria colocado nos 4 evangelhos. Portanto, tome cuidado, não há necessidade, e esses apócrifos, com muita sabedoria e graça de Deus e revelação divina, eles não foram inclusos, e hoje nós temos a Bíblia perfeita e vamos continuar ela estudando ela nos próximos capítulos e vemos a profundidade de como ela é maravilhosa. Deus abençoe a minha e a sua vida. Amém.